Pai querido, nós louvamos o Teu nome por essa manhã fria e abençoada. Obrigada, Senhor, por todos os irmãos que se encontram neste lugar, que eles sejam edificados pela Tua palavra. E, ó Deus, seja a Tua bênção sobre cada pai que se encontra aqui e os que não estão. Ó Senhor, que eles possam receber de Ti sabedoria para conduzir seus filhos no caminho do Senhor. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Glória. Eu quero falar hoje sobre dois pais. O primeiro, Jessé, e o segundo, Davi. Um pai de Davi e Davi também como pai. E ele, só fazendo um resumo histórico, Davi foi o 8º filho de Jessé. Qual filho? O 8º, o caçula dos filhos. E a Bíblia fala assim que ele era pastor de ovelhas. Esse era o ofício de Davi. Era ruivo e provavelmente não aceito pelos seus irmãos e nem pelo gigante Golias. Essa curiosidade, ele era o quê? Ruivo. E havia entre os judeus uma ideia de que aquele que nascia ruivo, ele lembrava Adão, que foi tirado do barro. E olha só como isso... Depois eu fui pesquisar, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 42, diz o seguinte: o filisteu pastor Ari, o gigante Golias, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem e ruivo, e de gentil aspecto. Então, com certeza era algo incomum nascer um ruivo. E por isso ele era, de certa forma, rejeitado. E, só lembrando, quando Jessé recebe o profeta Samuel, que veio para ungir Davi como rei, ou ungir, Deus só disse, vai até a casa de Jessé e ali unge alguém que eu tenho separado para o reino, mas não falou o nome. Para Samuel. E eu imagino a chegada de Samuel naquele lugar. E ele disse, olha, cadê teus filhos? Os 7 filhos estavam lá, na casa de Jessé. O primeiro, Eliabe. E a Bíblia diz que Eliabe, ele era bonitão, ele era de gentil presença. E na hora que Samuel viu aquele moço, ele disse, é esse o rei. E Deus diz, olha, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Vai passando, 7. E Samuel disse, nenhum desses vai ser o rei. Tem mais algum filho? Agora eu fiquei pensando, quando eu meditava, por que o Davi, Jessé, sabendo que Samuel viria para ali, ele não mandou buscar Davi lá no pasto onde ele estava, cuidando das ovelhas. Ele disse, olha, ainda tem o menor, o Cacã, como diz o bispo, ele está no campo, vai buscar. E quando Davi chega, aquele ruivo, da carinha pintada de goiaba, chega diante lá de Samuel e Deus disse, é esse, unge Davi como rei. E aí eu fiquei pensando, Davi, de certa forma, ele foi, com certeza, rejeitado pelos irmãos, e não, por ser o caçula também, ele não tinha tanto afeto do pai Jessé. E é interessante quando ele diz, olha meu filho, vai até os teus irmãos que estão na guerra e leva algumas coisas, leite, tudo, e queijo para eles lá na guerra.
E Davi foi. Quando ele chega lá, ele vê aquele alvoroço de guerra. E ele ficou curioso. E os seus irmãos já o repreenderam. O que você veio aqui fazer? Volta, vai lá cuidar das poucas ovelhas. E eles realmente desprezaram Davi. Mas Deus amou Davi de forma sobremaneira. Ok? Agora eu fiquei pensando, como pai, Jessé também, Davi, aliás, ele teve cuidado com os pais. Irmã Carmen, quando ele estava fugindo de Saul e vendo que ele seria morto, juntamente com seus pais, ele pega os dois e, curiosamente, ele vai para Moabe, na casa, Thalita, da bisavó, lá na família da bisavó Ruth. Leva lá isso para o rei daquele local de Moabe e diz: olha, cuida dos meus pais, porque eu não sei o que vai acontecer comigo. E ficou, então, o pai, Jessé, e a mãe dele ficaram, então, em Moabe. E agora, amados, ele cuidou, ele honrou o pai e a mãe, tomando cuidado de levá-los para fora do país. Agora nós vamos ver Davi como pai. E uma coisa interessante é que Davi, preste atenção, só teve 8 mulheres, fora as concubinas. E na época isso era comum. E ele teve aproximadamente, eu fiz uma pesquisa, 20 filhos. O mais velho dos filhos era Eliabe. E uma coisa curiosa também é que o terceiro filho dele era Absalão. E é sobre Absalão que eu vou me deter agora. E nunca, a Bíblia conta muitas histórias. E algo que eu gosto muito é que Deus não encobre pecado de ninguém. Ele revela tudo, o profundo e o escondido. E Davi teve esse terceiro filho, a Bíblia fala que ele era tão belo, mas tão belo, como, olha só, quem era ele? O Absalão, ele era muito, muito lindo. Diz que em Israel, irmão Pedro, não havia homem tão belo como Absalão. Em todo o estado de Israel. E ele, apesar dessa beleza toda, a Bíblia não fala nada sobre a exaltação dele por ser belo, por ser muito bonito. E eu gosto desses detalhes da Bíblia. E nunca houve um relato de uma relação tão conflituosa como essa de Davi com o seu filho. Aliás, o primeiro filho de Davi foi Amon. E nesse relato, a Bíblia conta que Amon se apaixonou pela irmã de Absalão. Eles eram meio-irmãos. Como Davi tinha outras mulheres, essa mulher, Maaca, era o nome da mãe de Absalão, ela teve só 2 filhos, que foi Absalão e Tamar, que a Bíblia relata também que ela era uma mulher muito linda. E aquele meio-irmão, olhando para ela, talvez dia e noite, se apaixonou por ela, por ser uma mulher bela. E isso hoje acontece coisas assim, no passado acontecia também. E vejam só, esse irmão queria demais essa mulher, essa irmã. E ele então estava doente de paixão, muito doente. E ele tinha um amigo muito astuto. E a gente tem como pais, tem que tomar cuidado com os amigos dos nossos filhos. E aquele moço
Jonadab, ele era muito astuto. E ele foi visitar Absalão, ou Amon, e viu que ele estava doente. O que tu tens que de dia em dia você está definhando? Ele falou assim: eu amo minha irmã, Tamar, é meia irmã, e eu queria muito tê-la como mulher. Ele falou: olha, te finge doente e manda pedir para o teu pai que ela venha até você, e aí você fica com ela. E assim aconteceu. Tudo isso está relatado na Bíblia. E vejam, aquele moço fingiu, mandou o pai, o rei Davi veio vê-lo, foi na casa, e eu não sabia, a pessoa adoece de paixão. E ele então diz: o que tu tens, meu filho? Ele falou: olha, pai, eu queria que você mandasse Tamar aqui para fazer uma comida para mim. E o pai prontamente manda Tamar ir até Absalão, ou até Amon. E quando chega lá, aquele moço então mandou que todo mundo se retirasse. Ela foi no quarto levar comida, e ele então estupra a sua irmã. E a Bíblia fala que maior foi o ódio que ele teve por Tamar do que o amor que imaginava ter por ela. E deita fora, ele mandou: deita fora essa mulher. E agora, irmãos, você comece a entender a situação. Aquela moça sai chorando, ela vestia uma roupa que as virgens, filhas do rei, usavam. E ela sai chorando: não faça essa loucura, não faça essa loucura. E pede para o meu pai que ele não vai faltar, ele com certeza vai me dar a você como esposa. E ele não, com nojo dela, mandou ela embora. E ela saiu chorando. E nisso, vê Absalão, que ela está chegando daquela forma. E ele diz: meu irmão, minha irmã, fique quieta, não fale nada, ele é seu irmão. E ele então, Davi, quando soube, aí veja uma reação do pai, que é Davi, uma filha estuprada pelo irmão. E ele ficou bravo na hora, mas ficou quieto, não passou disso, não houve nenhuma reprimenda em relação a amor. E o que acontece? Aquele filho ficou profundamente magoado com o pai, Absalão, pela atitude dele. Ele disse: minha irmã, fica comigo. Ficou em casa de Absalão. Quem era que deveria acolher essa moça? O pai. O pai deveria acolhê-la. E aí o que acontece? Ele era um pai ausente. Davi, ele estava muito preocupado com as guerras que constantemente os inimigos vinham aí, sabe? Que somente no reino de Salomão, filho de Davi, é que houve paz em Israel. Mas era muita guerra, e ele vivia fora, e ele não dava atenção a estes filhos que ele gerou. E aquilo foi doendo no coração do filho Absalão. Aí um dia ele disse para o pai, algum tempo se passou, ele disse: pai, queria que você fosse para a tosquia das ovelhas, vou fazer uma festa, e eu queria que todos os meus irmãos fossem nessa festa. E Davi ficou preocupado com isso, e disse: não, meu filho, eu não quero te ser pesado. É muita gente. Agora, amados, um rei como Davi, rei, meu filho, eu vou e deixa que tudo vai ser por minha conta. Não. Ele disse: eu não quero te ser pesado, meu filho, para que isso? Ele falou: não, pai, eu quero. Ele disse: por que teus irmãos? Ele falou: pai, eu quero que também Amon esteja nesta festa. E foram todos. Eu imagino que Amon deve ter pensado: bem, a ira de Absalão deve ter passado,
porque ele está me convidando para um banquete na tosquia das ovelhas. Eu vou. E foi. E chegando lá, o que ele fez? Ele assassina, ele mata o seu irmão Amon. Por quê? O pai foi indiferente. E ele ficou magoado profundamente. É minha irmã. E ele fez isso com ela. Não acolheu. Ele não é um pai presente. E aqui eu quero lembrar, essa semana eu vi algo sobre Billy Graham. Billy Graham, porque tem uma coisa com a outra. Pai ausente. Eu disse que eles nunca tocaram em assunto de divórcio. Mas o casamento deles estava definhando. Porque Billy Graham foi um homem, eu creio que, da história da igreja primitiva até hoje, não houve um evangelista à altura, nem Paulo, nem Pedro, à altura do Billy Graham, que salvou, houve milhões de salvação nesse mundo todo, por onde ele andou. Mas ele deixava a mãe sozinha com os filhos. E a certa altura ele percebeu que o amor dela estava morrendo, definhando em relação a ele. Porque um marido que fazia cruzada de 6 meses pelo mundo afora. E chegava, então, ele percebeu a frieza da Ruth dela na casa. E ele então percebe. Acorda enquanto é tempo. E dê atenção para os seus filhos. É muito, muito importante isso. E ele então conversa com ela. E os dois chegam à conclusão que ele cancela todos os compromissos que tinha. E agora ele se dedica à família. De certa forma não foi tarde, mas a gente sabe que Deus é tão misericordioso. E eu no final quero fechar em cima da misericórdia de Deus pelos pais. E aí Billy Graham teve um filho muito problemático, que acabou usando drogas, foi para o mundão, mas graças a Deus, hoje ele é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, atuando na América do Norte. Os irmãos entenderam? E aí então, Absalão mata o irmão. E quando fez isso, a notícia chegou até o rei. E o rei ficou desesperado com essa notícia. E o que Absalão faz? Foge e vai para a terra do sogro. Para Jesus, lá ele foi e ficou lá um tempo, 3 anos. A Bíblia fala que ele ficou escondido, longe do pai. 3 anos. E a Bíblia fala aqui, diz assim, segundo Samuel 13, 39. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amon, que era morto. Amon era o primogênito de Davi. E Absalão, mas tudo indica que Absalão era o queridinho também do papai. Porque aqui você vê, com certeza, o coração dele pesava pelo filho estar longe ali, né? Aí vejam uma coisa, irmãos, um abismo chama outro abismo. Absalão, depois acontece uma trama lá, Joabe, percebendo que Davi, com certeza ele verbalizava isso, oh, saudades do meu filho Absalão. E ele então dá um jeito, manda uma mulher para fazer uma trama lá, né, contar uma história de um filho que tinha saído porque um matou o outro, mas Davi não tinha caído ainda na real. Aí no final ele disse: rei, esse homem é você. Traz teu desterrado para cá. E ele disse: esteve Joabe contigo?
Não mintas para mim, esteve. Foi ele que tramou tudo isso. Aí Joabe chega diante do rei e diz: vamos buscar Absalão? Vamos buscar Absalão. E Absalão vem. Amados, a Bíblia diz que Absalão veio e ficou 2 anos inteiros em Jerusalém, não viu a face do rei, porque o rei disse: ele pode vir, mas eu não quero vê-lo. Vocês já imaginaram o coração de Absalão com o filho? O que deveria acontecer? O filho chegou, abraça esse filho, beija esse filho e perdoa. E amados, eu fiquei impressionada, né? Depois, com o tempo, tem muitas coisas que marcam a nossa vida. O que eu falei? Muitas coisas que marcam a nossa vida e marcam a vida dos nossos filhos. Há marcas que são deixadas por Deus. Como o próprio Davi teve uma marca terrível de ter o seu bebê, filho de Batseba, morto depois do nascimento. Aquilo foi Deus que fez. Então, nesse congresso que a gente foi, lá em Araraquara, foi a mesma preletora que esteve aqui. Mas a palavra que ela trouxe não se comparou com aquela que ela trouxe aqui no congresso. Foi tremendo, tremendo. Ela falou sobre marcas que os pais deixam na vida dos filhos e que a gente nem percebe isso, nem percebe, e vai passando o tempo, e ela contou muitas coisas que não vou entrar aqui em detalhes, e eu lembrando a marca que Davi causou na vida de Absalão. Pode ficar aí, Jerusalém, tudo bem. Aí ele manda falar para o Joabe: fala para o meu pai que se eu vim para Israel, eu preferia estar onde eu estava do que ter vindo aqui e não poder vê-lo. Então a gente percebe o orgulho de Davi. Ferido, não tinha saudades, por que então quebranta esse coração? E às vezes eu fico pensando, meus amados, tem pais, aqueles mais antigos, que eles têm muita dificuldade de abraçar o filho, de beijar o filho. Por que isso? Ele é das tuas entranhas, gerado por ti. Então é muito importante você abraçar um filho. E eu sei que essa palavra que foi trazida pela pastora Sara causou em mim um grande impacto. Grande impacto. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão à minha filha. Marquei com ela um encontro num local bem quieto, bem gostoso. Fui lá um domingo à tarde, bem recente, e abri meu coração. Isso foi cura para a minha vida e cura para a vida dela. Cura para a vida dela. Então é tão importante que nós tenhamos um coração quebrantado, a ponto de chegar para um filho e dizer: meu filho, me perdoa, eu errei com relação a você, eu me preocupei mais com a igreja do que com você, e a igreja já tem dono, a igreja é de Cristo Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Davi aqui então decide receber Absalão, e a Bíblia fala que ele o beijou. Mas o coração
coração de Absalão já estava tão massacrado, que ele começa então, ele pede para o pai permissão para ir para Hebrom. E o pai diz, pode ir. E ele vai lá e pega 12.000 homens. Eu olhei e falei, você quer 12 ou 2.000? 12.000 homens. E ele começa a arquitetar um plano para tirar Davi do trono. Vocês já imaginaram isso? Um filho fazer essa loucura? E ele roubava o coração do povo. O povo vinha com causas para Davi. E ele dizia, olha, o rei está ocupado. Ele não tem como te ouvir. Fala o teu problema. Político. E ele então fala tudo. Fala com o povo. Isso foi minando. Aí quando Davi soube o que estava acontecendo, em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13, diz: então veio um mensageiro a Davi dizendo, o coração de cada um em Israel segue a Absalão. O coração do povo está com Absalão. E Davi, temeroso, porque sabia, conhecia o filho que tinha, perna para que te quero. E eu fico pensando, meus amados irmãos, Davi, um rei, do quilate daquele homem, deixar o trono, deixar o reino. E ele sai de Jerusalém para fugir, com alguns homens levando consigo, porque o povo de Israel já estava dominado por Absalão. E ele diz assim, e o pior de tudo, amados, é que Absalão pegou os conselheiros de Davi, para o aconselhar, Uzai e Aitofel. Aitofel era um homem fiel, leal a Davi, mas agora a lealdade se foi. A lealdade se foi. E ele preocupado, e ele disse, Deus confunde o coração de Aitofel. Deus tem misericórdia, porque o conselho dele é como se Deus estivesse falando na terra. O que ele vai fazer, meu Deus? Ele se preocupado, já fugido. E aí, ele diz, orando, pedindo a Deus que o conselho de Aitofel. Aí Uzai deu um conselho, que era um conselho que acabaria com a vida de Davi. Mas ele disse, não, eu também vou me aconselhar com Aitofel, para ver o que ele diz. Aí Aitofel disse, olha, toma cuidado, teu pai é um homem experiente, homem de guerra, e com certeza ele não vai estar junto com o povo, ele deve estar escondido em algum lugar, não faça isso. Aí ele deu conselhos que em casa vocês podem ver, como deveria ser feito. Foi resposta da oração de Davi. Senhor, confunde o conselho de Aitofel. E realmente ele mudou a situação. E Davi, então, Deus teve misericórdia dele. E vejam só, 2 Samuel 15, 14 diz: disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos, fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Ele ficou preocupado com o povo em Jerusalém. Então é melhor a gente fugir do que todo o povo perecer por minha causa. Aí vejam só, o que Davi faz? No 2 Samuel
capítulo 18, versículo 5, ele está com Joabe, o general do seu ex-exército, mas com certeza ele foi com muita gente também. E o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, 3 comandantes de exército, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao mancebo Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães, os 3, Joabe, Abisai e Itai, que era um filisteu que se converteu ao Senhor e era comandante do exército de Davi. Brandamente tratai. Olha a preocupação dele agora com Absalão. Por favor, não toquem no meu filho Absalão. E os homens ouviram o relato. E eles foram para a guerra, para batalhar. E lá pelas tantas, ele percebeu o exército de Davi era muito forte. Absalão, percebendo, ele está em cima de uma mula. E ele então sai desesperadamente correndo. E a Bíblia diz que o cabelo de Davi, de Absalão, pesava 2,3 kg, 200 ciclos. Corresponde a isso. De ano em ano ele cortava o seu cabelo. E o cabelo estava grande naquele dia. E ele ficou pendurado quando a mula passava por debaixo de um arbusto lá, arbusto. Aí passou e ele ficou pendurado. Vocês imaginam a cena? Absalão pendurado pelos cabelos. E aí quando Joabe viu, não perdeu tempo. Alguém falou: olha, Joabe, ele está lá, pendurado pelos cabelos. E Joabe na hora acerta uma flecha nele e mata. Qual foi a ordem? Não toque no meu filho Absalão. Eu imagino as entranhas de Davi agora. Todo este emaranhado de coisas, até chegar nessa situação vexatória, terrível. E aí eles foram. Davi avista de longe alguém que vem vindo. Esse é dos nossos. E Absalão, meu filho, cadê? O que aconteceu? Nada. Depois vem outro. Aí chega Joabe e ele diz: e meu filho Absalão está morto. Ele foi morto. E aí a Bíblia fala que esse homem, Davi, Absalão, Absalão, meu filho, e chora amargamente. 2 tragédias: Amon e Absalão, primeiro e terceiro filho mortos. E ele chora terrivelmente. E eu fico pensando, é melhor a gente se precaver para que não chegue a uma situação como essa. Entenderam? E aí eu imagino Joabe, que chega para Davi e Davi não quer ser consolado. Quem gostaria de ser consolado numa situação dessas? Ninguém. Chega o general Joabe, olha para ele e diz: olha, se você continuar assim, chorando e se lamentando por Absalão, teu filho, que te tomou o trono, acabou aqui agora. Todo mundo vai fugir de ti, vai te deixar só aí. E Davi então se levantou, teve que se levantar daquele luto terrível e aceitar a afronta de Joabe diante daquela situação. Os irmãos entenderam? Então, seria muito bom que cada pai fizesse uma autoanálise da sua vida em relação aos seus filhos. Ainda há tempo. Os irmãos entenderam? Ainda há tempo de você chegar
grosseiro com seu filho. Ouça, ouça. É interessante que os divãs estão cheios. Os psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, todo mundo vai pagando muito dinheiro para esse povo, porque eles querem ser o quê? Ouvidos. Eles querem ser ouvidos. E eles abrem o coração e eles contam tudo ali. Então seria muito bom que você pudesse, se você vê que errou, que pisou na bola, como dizem os jovens, peça perdão para o seu filho. Que aquilo que acontece com você replica, como nós ouvimos ali em Araraquara, vai replicar no seu filho. A forma como você se comportou, como mãe ou como pai, vai se refletir na vida do seu filho. Tem que haver humildade. Você não é o bambambam. Você pode chegar e pedir perdão. Filho, eu errei, eu pequei contra você. Eu quero que você me perdoe. Tudo que eu tenho feito, não ter lhe dado atenção. Irmãos, é muito importante a atenção. Muito importante a atenção. E eu vou só lembrar uma coisa, né? Eu sempre falo e não tem problema. O justo, depois de morto, ainda fala. O nosso pai... nós somos 8 filhos e ele viajava muito também, viagem missionária. A nossa revolta não era com o papai em si, mas é porque ele trazia até tuberculoso para dentro de casa, para ser cuidado lá. Ele era assim e a gente se revoltava com isso. Mas eu falo para as minhas irmãs, nada disso marcou a minha vida. Não houve marca. Porque quando meu pai chegava, a presença dele era tão forte que tudo se acalmava. Ele não era agressivo, nunca foi agressivo, apesar de às vezes ser ausente, mas ele era muito presente na nossa vida. O fato de ver uma mesa rústica, e meu pai chamando todas nós, vamos lá que nós vamos fazer o culto doméstico. Nós lemos no culto doméstico todo o Novo Testamento com o nosso pai, quando ele estava presente. Vamos ao nosso culto doméstico. Isso foi que marcou a minha vida. Essa foi a bênção. Chegar para o filho, filho, eu vou contar uma história para você. Vamos, o pai vai contar. Davi, Samuel, Jonas, José e tantas centenas de histórias que tem na Bíblia, que você pode contar e falar com eles. Mas quantos pais, o nome dele é Meu Nome é Trabalho, e o sobrenome Hora Extra, e os filhos se perdem, vão para as drogas. Os irmãos não entenderam? Então, se seu filho tem problema, não só veja o problema nele, veja que você também replicou para o seu filho um problema que hoje ele carrega. Os irmãos entenderam? Agora, finalizando, né, que nós vamos depois ter um encerramento e também o departamento infantil vai fazer uma homenagem aos pais. Lembrando, depois de tudo isso que eu estudei, que eu meditei, eu fiquei pensando. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E o belo em tudo isso é que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí você fica pensando, questionando, mas como? Aprontou tanto, fez tantas coisas, derramou tanto sangue, como está escrito. Você não vai construir o templo, porque você é um homem sanguinário, você tem sangue nas mãos. Mas, segundo a palavra de Deus, Deus fez promessas eternas para Davi.
nosso Senhor, descendente de Davi. E ele diz: tenho visto em Davi um homem que está no meu coração, segundo o meu coração, está na minha forma, conforme o meu coração. Porque apesar de tudo isso, ele era adorador. Adorador. Ele adorou na morte. Quando o filho dele, que ele orou, chorou e jejuou 7 dias. Quando ele viu que o filho havia morrido, que Deus não ia se aplacar em relação a essa situação, ele adorou ao Senhor. Então, o que começou em toda essa situação de Davi foi um ato de louvor e de adoração. Aleluia! Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigada pela tua palavra, porque a sua palavra não encobre as falhas dos homens, mas ele revela, para que através dessa revelação nós possamos também nos corrigir. E ó Pai, clamamos a Ti por cada pai dessa igreja, para que eles sejam mais atentos. Senhor, o privilégio que Tu deste a esses homens, de serem sacerdotes da sua casa, das suas casas, e que eles possam exercer esse papel, e não as mulheres, porque foi confiado a eles essa tarefa. Oramos, Pai, pedindo a Tua bênção, Tua sabedoria sobre cada homem, Pai dessa igreja. Oramos no nome de Jesus. Amém.